Desejamos cumprimentar a todos os nossos amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Tomé Picança. Estamos mais em uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2025 com o tema Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Já estamos na lição de número 11, estamos já terminando o trimestre, e tem o tema da nossa lição: a salvação não é obra humana. Primeiro tópico, a salvação sob a graça de Deus. Segundo tópico, soteriologias inadequadas na antiguidade. Terceiro tópico, as soteriologias inadequadas de hoje. Nosso texto áureo: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Nossa leitura está encontrada no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ao versículo de número 10, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja o Senhor Jesus, para todo sempre. Vamos falar hoje sobre a salvação, que não é uma obra humana, mas é uma obra divina. Louvado seja Deus. A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo. Não vem de obras humanas. A salvação é uma obra totalmente e exclusiva de Deus. A presente lição aborda o ensino bíblico da salvação. A doutrina da salvação, amados, é chamada na teologia de soteriologia. Esse termo teológico vem do grego soteria, que é salvação, e logos, que significa palavra, estudo ou tratado. É o ensinamento sobre a salvação. Então nós vamos ver que no contexto teológico diz respeito exatamente ao livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Aprenderemos que a salvação é um ato da graça soberana de Deus. Sim, a restauração do relacionamento do ser humano com Deus se dá por meio de Jesus Cristo e nenhum outro mais. Nenhum outro. Só se dá através do mérito e da obra vicária de Cristo, que a Bíblia diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Falaremos ainda nesta lição também sobre algumas visões a respeito da salvação
que contradizem frontalmente o ensino bíblico. Veremos o quanto essas visões soteriológicas distorcidas são prejudiciais à vida cristã e que, por isso, podem trazer muitos prejuízos espirituais, muitos mesmo. Cada visão soteriológica distorcida pode e nos levará, se assim nós permitirmos sermos enredados por elas, nos levará à perdição eterna. Por isso é tão importante nós conhecermos sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Nosso primeiro tópico, a salvação sob a graça, debaixo da graça de Deus. Nós temos 3 subtópicos desse tópico. Falaremos do primeiro subtópico, a descrição do estado espiritual humano, mortos em ofensas e pecados, e a exegese dos versículos 8 a 10 do capítulo 2 do livro de Efésios, que é a leitura que nós fizemos no início. Nós vamos explorar o capítulo 2 de Efésios 1 a 10 e vamos falar um pouquinho da salvação, da soteriologia paulina, da salvação que ele vai descrever aos Efésios, e em todas as outras epístolas paulinas também está descrito esta salvação, como também no livro de Romanos. E nós veremos então esses 3 subtópicos. Começaremos falando um pouquinho sobre a descrição do estado espiritual humano. Glórias a Deus. O estado espiritual humano, segundo a lição anterior que nós já demos, na lição passada, quando nós vimos a corrupção do gênero humano, a gente percebe que com a queda do homem, o homem permitiu que o pecado entrasse em sua vida e a morte veio a reboque do pecado. O pecado entrou e, entrando o pecado, a morte também passou a dominar o homem, a reinar sobre o homem e passou para todos os homens. E o próprio profeta Isaías declarou que o ser humano, nessa condição, nesse estado espiritual, não tinha nenhuma coisa sã na sua vida, porque foi afetado o corpo, a alma e o espírito. Tudo foi afetado. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. E o apóstolo Paulo, na carta que ele envia aos Efésios, ele vai trazer essa triste fotografia da raça humana, daquilo que aconteceu desde o Éden, que se perpetuou para cada ser humano, e que se não fosse a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda estaríamos sobre o total domínio do pecado. Mas a graça de nosso Deus, na pessoa gloriosa e bendita de nosso Salvador Jesus, nos resgatou da maldição, da lei da maldição do pecado. Então nós vemos que em Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 3, vai passar essa triste fotografia. Paulo vai expor para os irmãos da cidade de Éfeso como estava o estado espiritual. Vai dar a descrição desse estado. Primeiro ele começa no versículo 1 dizendo: mortos em ofensas e pecados. Glórias a Deus. É uma realidade. Nós estávamos mortos em ofensas e pecado. Louvado seja Deus. Segundo, andar segundo o curso deste mundo. Passamos de depender das diretrizes de Deus para vivermos as diretrizes do mundo. Andar segundo o príncipe da potestade do ar, que se prevalecendo da nossa carne, passa a também atuar na nossa vida sem Deus. Andar nos desejos da carne e dos pensamentos. Assim o homem sem Deus vive debaixo dos desejos e da vontade da carne e dos pensamentos. E com isto, louvado seja Deus, Paulo descreve que o ser humano, sem a presença de Deus em sua vida, sem a comunhão com o Senhor Jesus, ele é por natureza filho da ira e filho da desobediência. Louvado seja o Senhor Jesus. Esta, irmãos, é a triste descrição da condição pecaminosa da natureza humana.
E isto confirma tão somente, né, a depravação total do ser humano, a corrupção do gênero humano, que nós já estudamos na lição anterior, aonde o pecado entrou no homem, tornando totalmente corrompido corpo, alma, espírito, vontade, intelecto, sentimento, tudo foi afetado pelo pecado, conforme aquilo que já falamos, né? E assim Isaías declara no capítulo 1, versículo de número 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Foi assim que Isaías descreveu a nação de Israel, o povo que estava afastado da presença de Deus. E assim que é a descrição do estado espiritual humano, né? Morto em ofensas e pecados, segundo o curso do mundo, para onde o mundo dita para lá ele vai, segundo o príncipe da potestade do ar, né? Dominado, louvado seja Deus, pelas potestades do ar. Aleluia. Mas Jesus nos libertou e nos livrou de tudo isso. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Nós vemos aqui também mortos em ofensas e pecado. Nós temos que prestar muita atenção nessa expressão paulina, mortos em ofensas e pecado. Nós vemos que a gente vai remeter isso lá para o Éden, lá em Gênesis capítulo 3, verso 3, onde o próprio Deus fala para com Adão e Eva. Disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morras. E nós vimos na lição passada que a Eva, aleluia, deixou o inimigo a enganar, permitiu que ele a enganasse. E ele disse para ela, certamente vocês não morrerão. Quando Deus disse, se desobedecer a minha palavra, morrerá. E o diabo tentando distorcer a palavra de Deus disse, não, certamente não morrereis. E a morte que entrou, a primeira morte que entrou no homem, como nós falamos naquela ocasião, foi a morte espiritual. O que significa isso? A separação de Deus. Porque o pecado entrando no homem, o salário do pecado é a morte. A morte passou a reinar, a imperar e a subjugar debaixo do seu poder os homens. Essa morte, ela é chamada morte espiritual, a separação de Deus, a separação da comunhão com Deus. Queridos, não é a aniquilação espiritual total que muitos pregam. Não. O homem ficou desfigurado, mas mesmo o homem morto em ofensa e pecado no Éden, ele ouviu a voz de Deus. A humanidade, mesmo morta espiritual, segundo o livro de Salmos, capítulo de número 19, ela tem condições de reconhecer o seu Criador, através da revelação da natureza, né? Através do sol, da lua, das estrelas, da terra, do céu. Eles falam sem linguagem, como diz o Salmo, mas eles falam e é possível o homem reconhecer a Deus. Então não é aniquilação total, é morte espiritual, que significa separação de Deus, separação da comunhão com o Senhor. Então nós vemos que não é aniquilação total de forma nenhuma, como muitos pregam, porque o homem consegue reconhecer os atributos de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Vemos que o apóstolo Paulo, ao descrever a completa corrupção do gênero humano, ele também mostra que mesmo o homem estando morto em ofensa, em pecado, Deus providenciou a salvação para o homem. Como o homem está morto em ofensa e pecado e, portanto, não tem condições nenhuma de se salvar, Deus providenciou o Cordeiro de Deus lá no Éden, ele já apontava para a salvação de Jesus, que tira o pecado do mundo. Então nós vemos que foi uma ação de Deus. Como o homem não tinha condições, o próprio Deus entrou em ação. Tudo que o homem soube fazer no Éden foi se esconder da presença de Deus. Mas Deus foi atrás do homem. Por quê? Porque Deus, pela sua infinita misericórdia e benignidade, quis salvar o homem. O homem não tinha como ser salvo, mas o próprio Deus interviu
para salvá-lo. É por isso que está escrito, desde o versículo de número 4, nós vemos aqui a revelação que mostra a ação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que agiu em favor dos pecadores, o próprio Deus agindo, operando, né, para salvar, para resgatar o pecador. E a Bíblia diz, e vos vivificou, versículo de número 1, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Querido, nós vemos nesses dois textos, nesses dois versículos, como Deus trabalhou para agir. Se o homem estava morto espiritualmente, Deus não ficou de braços cruzados. Mas Deus, essa conjunção, mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Cristo, diz o texto. Porque pela graça sois salvos. Nós vemos aqui o mover de Deus, a graça soberana de Deus, que não é mérito humano algum, é mérito da obra expiatória e vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, que veio e salvar o homem. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esse texto, a partir do versículo 4, do capítulo 2 de Efésios, vai mostrar para nós verdadeiramente que o Senhor, ele agiu por sua misericórdia para resgatar o homem pecador. Então nós vemos com isso que a graça de Deus vem e Deus toma a iniciativa de salvar o homem, uma vez que o homem está impotente, está morto, não tem como se salvar. Então Deus toma a iniciativa, mostrando que nada nós podemos fazer por nós mesmos, irmãos. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos, estamos mortos em ofensas e pecados. Não tem condição, não tem condições nenhuma de se salvar. Então Deus veio e nos salvou. Com isso, ele eliminou qualquer possibilidade de que o homem possa, através dos seus méritos ou esforço próprio, achar ou encontrar a salvação. Nós vemos que a graça, a palavra graça, no grego, ela traz literalmente esse significado: favor imerecido. Querido, o favor divino que nós não merecíamos foi dado gratuitamente a cada um de nós. Foi gratuitamente. O presente de Deus, o dom de Deus foi dado a cada um de nós. Para nós estarmos mortos em ofensas e pecados. E o nosso Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é salvar a todo ser humano, todo. A vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. E por essa razão ele enviou o seu próprio Filho para nos salvar. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito e louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Nós vemos na exegese dos versículos 8 a 10 essa iniciativa de Deus para salvar o ser humano, uma vez que ele estava morto em ofensa e pecado. Então nós vemos que o versículo 8 diz, porque pela graça, o favor divino no qual não somos merecedores. Pela graça, o favor imerecido, sois salvos. A graça é o fim, é a salvação. Por meio da fé em quem? Em Jesus. Então a fé é o meio. E o meio vem antes do fim. Por isso que a fé precisa se manifestar para alcançar a salvação daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E isto não vem de vós, ou seja, não é mérito humano. Não foi o homem que conquistou a sua salvação. Não foi a sua bondade que conquistou a sua salvação. Não, foi a bondade de Deus que nos salvou e nos redimiu dos nossos pecados. É dom de Deus, é um presente que Deus nos deu, que nos agraciou com a sua salvação. Isso se refere à graça e não à fé, porque a fé é apenas um veículo, o meio pela qual Deus acrescenta no nosso coração, deposita, porque a fé ela vem de Deus, ela é depositada
pelo ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, o Espírito de Deus gera dentro de você a fé para que você aceite o sacrifício que Cristo fez na cruz, a fim de que sejamos todos salvos. Eu lembro-me que Paulo estava na cidade de Filipe, dentro do cárcere, onde ele cantava hinos a Deus e orava, e o Senhor então enviou um terremoto, as cadeias se quebraram, as portas se abriram, e quando o carcereiro entrou e viu que Paulo e Silas não estavam ali, nenhum dos prisioneiros estavam, ele quis se matar. E de repente Paulo disse, não te faça nenhum mal, nós estamos aqui, tu não está nos vendo, mas nós não fugimos, nós continuamos aqui. E como ele viu que todos aqueles prisioneiros não fugiram, ele disse assim, senhores, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então a salvação vem pela fé, pelo crer em Jesus. Quando nós acreditamos em Jesus, no nosso coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz em Romanos 10:10, nós somos salvos. Louvado seja Deus. A graça de Deus é a sua salvação. E Ele a expôs, Ele colocou à nossa disposição, porque o seu desejo é salvar a nossa alma e não perdê-la. Deus fez tudo pelo ser humano. Só precisa o ser humano, através da fé, responder ao convite de Deus. Porque a Bíblia diz que quem tem sede, venha a mim e beba. Disse Jesus na festa do tabernáculo, em João capítulo 7. Quem tem sede, quem quer, quem realmente tem desejo de ser salvo, corra para Jesus e você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos aqui esse sinergismo, né? Que significa esse trabalho junto. Deus fez toda a boa obra e só espera que você coopere, aceitando o sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Essa é a salvação do nosso Deus, que está à disposição de todos nós, meus amados queridos. Todos nós. A salvação está à disposição. Soteriologias, ou doutrina da salvação, inadequadas na antiguidade. Querida, a doutrina que ensina a salvação como resultado de esforço pessoal ou como recompensa humana ou por seus méritos próprios, existe desde o tempo dos primeiros cristãos. Desde o tempo. E os principais e conhecidos grupos são esses aqui. Os reencarnacionistas, os galacionistas e os gnósticos. Esses grupos sempre pregaram uma salvação à parte de Jesus. Ou seja, uma salvação cuja os méritos são focados no homem. É o homem, através dos seus méritos, garantindo a sua própria salvação. O que é impossível, visto que ele está morto nas ofensas e nos seus pecados. Mas nós vamos ver os reencarnacionistas. Quem são eles? Tão antigo quanto a humanidade, datada do ano 2000 a.C., oriundo do hinduísmo, presente no budismo, no jainismo, em outros grupos religiosos, e aqui no Brasil, na atualidade, está presente no sistema kardecista, que é o mais conhecido. Tem em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, que, em resumo, é a salvação pelo seu próprio esforço, sem o sacrifício de Jesus. Meus amados, a reencarnação é diferente da encarnação. A reencarnação não encontra assento na Bíblia Sagrada. Não encontra. Porque é uma heresia e um engano e uma mentira de que o homem, pelo seu próprio esforço, será salvo. Pregam com isso essa perfeição. Reencarnação é voltar à carne. O homem morre, a alma volta, reencarna de uma maneira mais aperfeiçoada.
E com isso, pregam que a humanidade vai sendo salva à medida que vai sendo aperfeiçoada. Só que nós temos um problema muito sério quanto a isso. Porque o homem, debaixo do pecado, a história nos mostra que em décadas, centenas e também milênios, o homem vai a cada dia piorando espiritualmente e moralmente. Então tem alguma coisa errada nesse processo. Alguma coisa nessa engrenagem que não está funcionando. Por quê? Porque cada geração que passa, uma é pior do que a outra. Então, se esse processo evolutivo, esse progresso é para aperfeiçoar, tem alguma coisa errada. E é nisso que eles creem. Uma coisa que historicamente não bate, não funciona. Isso tudo porque creem que a alma vai e volta, a alma vai e volta, a alma vai e volta. Mas o que é que a Bíblia ensina sobre salvação? A Bíblia ensina que ao homem, Hebreus 9:7, está destinado, ou seja, está ordenado morrer uma única vez. Uma só vez. Ele não morre, reencarna, morre, reencarna, morre, não. Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso, o juízo. A Bíblia diz no Salmo 78, versículo de número 39, porque se lembrou que eram carne, vento que passa e não volta. Eu lembro-me de Davi, quando pecou com Batseba, daquele adultério, nasceu uma criança, fruto daquele adultério. E diz a Bíblia que Deus enviou Natan e confrontou Davi com o seu pecado. E um dos juízos de Deus é que aquela criança, fruto daquele adultério, não ia sobreviver. Davi, quando ouviu esta palavra, se jogou nos pés do Senhor, chorou, clamou, buscou, jejuou. E diz a Bíblia que a criança, conforme a palavra de Deus, morreu. E quando a criança morre, ele percebe que no seu palácio ninguém mais está andando, todo mundo está calado. E ele entendeu que a criança tinha morrido. Quando ele entendeu que a criança estava morta, ele levantou, tomou seu banho, vestiu suas vestes reais, sentou na mesa, pediu pão e vinho e se alimentou. E foi indagado pelos seus súditos. Enquanto a criança estava viva, tu estava jejuando, tu estava sacrificando. Agora a criança morreu. Não entendi. Tu está comendo? E Davi disse assim para ele: eu irei até onde ela está um dia, mas ela que foi, jamais voltará. Ela que partiu, nunca mais voltará. Eu um dia irei no caminho, mas ela não volta. Por quê? Porque é sabido pelas Escrituras que o homem está ordenado a morrer uma só vez. E não existe esse negócio de morre, reencarna, morre, reencarna. Isso é engodo, isso é engano. O nosso Deus deseja que você e eu, enquanto temos vida, nos voltemos para nos reconciliar com Ele, antes que a morte física, que a segunda morte, bata na porta da nossa alma. Antes. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. E nós temos um texto muito claro nas Escrituras. Jesus conta que um certo homem levantou vários celeiros, pegou toda a sua produção, colocou dentro e disse para a alma dele: descansa, arregala-te. Tu tem para muitos anos e muitos anos. Tu tem abastança. E a voz do céu soou e disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. De quem será? Isso indica que a salvação é urgente. E que eu não posso ficar protelando, postergando a salvação de Deus. A Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, porque a salvação é coisa séria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. À vista o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Foi muito sério. Louvado seja Deus, não brinque com a salvação. Os galacionistas, uma segunda corrente, né, da antiguidade, que também, né, tinha a salvação, a soteriologia de uma forma distorcida. Quem são os galacionistas?
Eles são conhecidos como judaizantes, na época do apóstolo Paulo, que queriam acrescentar à salvação um adendo, isto é, que os salvos em Jesus, para serem salvos, deveriam guardar a lei de Moisés. Caso contrário, não estavam salvos. Então, é a mensagem de que Cristo, ou a sua morte vicária no Calvário, na cruz, e o seu sangue derramado pela nossa alma, não são o suficiente. Porque é uma engano. Paulo combateu muito os judaizantes, combateu muito os galacionistas. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo de número 1, sendo, pois, justificados pela fé, tende paz com Deus. Por quê? Porque a justificação, a nossa salvação vem pela fé. E quando nós alcançamos ela, nós nos reconciliamos com o Senhor. E a vida que vivimos de ofensas, ofendendo a Deus, ela vai ser transformada numa vida de paz com o Senhor. Porque agora reatamos a nossa comunhão com o nosso Salvador. Então, não é pelas obras, meus amados, que nós seremos salvos. A Bíblia diz que não é pelas obras, mas é pela fé, porque é um dom de Deus. Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. Sua obra expiatória foi completa e, portanto, não precisa de nenhum adendo. Completa, perfeita, recebida em cima no céu. O seu sangue é o sangue da aliança eterna. Louvado seja Deus. Nós não precisamos de nenhum adendo, de nenhuma tradição que seja colocada acima de forma nenhuma do sacrifício de Jesus. Não precisamos de nenhum outro homem que recebeu a revelação de qualquer outro anjo ou qualquer coisa que seja. Não precisamos disso, porque o que Jesus fez por nós é o suficiente. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como o Cordeiro de Deus, segundo Isaías 53, ele foi levado ao matadouro. Ele foi levado diante dos seus tosqueadores e, sem abrir a boca, ele expiou os nossos pecados. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Glórias a Deus por esta verdade nas Escrituras. Terceira corrente, os gnósticos. Eles são os maniqueístas, pois têm uma visão dualista. Quem são os maniqueístas? Quem são esses gnósticos? Eles limitam-se a dividir todas as coisas em apenas dois polos: bem e mal, certo e errado, causa e efeito, isso ou aquilo, etc. Por exemplo, eles acreditam que uma pessoa boa sempre será boa, enquanto uma pessoa má sempre será má. Isto é uma demonstração do pensamento maniqueísta. Isso é uma demonstração. Na concepção gnóstica, a salvação é somente para alguns iluminados, somente para aqueles que fazem o bem. E, portanto, consiste em ter um conhecimento místico. Para essas pessoas, tem que receber um conhecimento, aí vem a palavra gnose, místico. E essa espécie de iluminação espiritual, ela limita aqueles que são espirituais, daqueles que não são. Então, eles colocam um certo limite, somente determinadas pessoas podem ter esse conhecimento, e aqueles que não podem ter conhecimento, obviamente, na visão deles, estão totalmente perdidos. O que é uma grande falácia. O maniqueísmo é uma filosofia religiosa postulada pelo profeta persa Mani, também conhecido como Manes ou Maniqueu, do ano 216 a 276. Consiste numa concepção do mundo fundamentada em dualidade básica entre oposto inconciliáveis, como luz e treva, bem e mal. Então, aqui o gnóstico, ele parte dessa premissa para mostrar que apenas um grupo privilegiado que tenha este conhecimento
é que será salvo. Quando a Bíblia diz que a salvação não é para grupo privilegiado, a salvação é para todos, sem distinção. A salvação é para todos. A Bíblia diz, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque o arrependimento é o pressuposto para a salvação. Louvado seja Deus. É por isso que Jesus fala, para que a gente se arrependa e se converta e creia no Evangelho. A Bíblia fala também em Tito capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou, ou se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, você percebe que a salvação da graça de Deus, e a graça de Deus é Jesus, é Ele que é a graça, porque por intermédio de Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso número 14. A gente percebe que a graça que é Jesus, ela veio para todos. Ela não veio para um grupo determinado. Ela não veio para uma elite iluminada. Não. Ela veio para todos. Para todos. É por isso que Deus pede, ordena, na verdade, para todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porque a salvação dele já se manifestou. Ela já veio. Jesus já veio. Jesus já morreu na cruz. Jesus já ressuscitou e está sentado diante de Deus. A salvação já foi garantida e efetuada com o seu sangue. A Bíblia diz que ele nos comprou e nos lavou dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então a salvação é para todos. Graças a Deus. Vemos aqui o segundo tópico. Ou melhor, o terceiro e último tópico. As soteriologias inadequadas de hoje. E nós temos aqui pelo menos 3 correntes nos dias atuais que defendem esse pensamento de salvação através do esforço humano e mérito próprio. Ou defende para uma classe privilegiada de pessoas que vão receber a salvação enquanto as demais serão lançadas na condenação. Essas ideias estão ainda hoje com nova roupagem. E nós vemos aqui o islamismo, o testemunho de Jeová e o maometismo. No islamismo, o seu Deus, Alá, não ama os pecadores. E isso está no Alcorão, vastamente no Alcorão. Não ama os pecadores. Porém, a minha Bíblia e a sua Bíblia, que está me vendo e ouvindo neste momento, diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova que nos ama, não é porque nós somos limpinhos, lavadinhos, não. Ele prova o amor dele por nós, mostrando que ele nos amou, ainda nós sendo pecadores. Mas o Deus do Islã não ama pecadores. Mas o Deus da Bíblia ama você como pecador. Louvado seja o Senhor. Para os testemunhos de Jeová, a salvação não está em Cristo, mas na sua organização. São exclusivistas, é uma característica de toda seita. Mas a Bíblia, ela diz para nós, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Jesus é o caminho que nos levará ao Pai. Jesus é o caminho. Nada de denominação A, denominação B, denominação C. Nada disso. Jesus é o caminho da salvação. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons, quando morrerem, serão brutalmente castigados e depois liberados para a salvação. É uma espécie de purgatório. Os mormons acreditam. Todo mundo vai ser salvo. Ninguém vai se perder. Mesmo aqueles que morrerem sem a salvação, mas eles passarão por uma condenação, sofrerão ali as dores, a condenação, e logo em seguida sairão para a salvação. Não é isso que a Bíblia ensina. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, esse texto foi endossado por Jesus também no Novo Testamento, está escrito assim, e muitos dos que dormem no pó, dormem está morto, no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo
eterno, porque a salvação foi oferecida para todos, mas o homem recebe ou rejeita conforme aquilo que ele deseja. A salvação não é algo imposto para nós, a salvação é oferecida e nós somos convidados a ser salvos. É um convite. E hoje Deus está te convidando para te reconciliar, para aceitar o seu Filho amado como Senhor e Salvador da tua vida. É um convite. Louvado seja Deus. E nós temos então a liberdade de escolher se queremos Jesus, que é a nossa salvação, ou se queremos viver a nossa vida. A escolha é nossa. E Deus diz, dependendo daquilo que você escolher, uns ressuscitarão para a vergonha e outros para o desprezo. Uns para a vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. Querido, com isso nós chegamos à nossa conclusão. E eu concluo essa lição dizendo para todos nós, a graça de Deus é um favor divino que não merecemos, resultante da morte de Cristo na cruz do Calvário. E isso não vem das nossas obras, nem do nosso esforço pessoal, nem dos nossos méritos, mas é fruto da bondade de Deus para com a nossa vida. É fruto da bondade de Deus. É pela misericórdia de Deus. É pela benignidade de Deus que Ele nos salvou com uma eterna salvação. Em Atos capítulo 4, e versículo de número 12 está escrito, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E com isso, eu me despeço de todos vocês. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima lição, se assim o nosso Senhor Jesus nos permitir. Querendo Deus, meus amados, estaremos aqui na nossa 12ª lição para mais uma bênção da parte de Deus para a edificação da nossa alma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.